Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 18 de setembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja, sobre todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom demais ter você com a gente aqui. Toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A J.R. diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: descobri que as pessoas próximas a mim têm o hábito de mentir. A situação chega a ser ridícula. O que posso fazer para ajudar alguém amarrado pela mentira, hein? E quando a mentira vem de gente que deveria ser um exemplo de verdade. Efésios 4:25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Mas por que isso é tão difícil de acontecer? Como uma pessoa deixa de ser mentirosa? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R., nossos ouvintes. E hoje a gente tem aqui a participação e a presença do pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel. Bom dia, pastor Paulo. Bom dia, J.R., que alegria poder estar mais uma vez com vocês aqui neste debate tão abençoado. Com a gente também a menina da mesa, a pastora Marcione Garcia, da comunidade missionária Proclamar Impaciência. E pastora Marcione, seja bem-vinda, minha irmãzinha. Obrigada, J.R., muito obrigada, Marcela, um prazer estar aqui mais uma vez. E também o doutor Dárcio Miranda, que é o nosso psicólogo. Doutor Dárcio, bom dia, meu irmãozão. Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, bom dia aos colegas debatedores. É um prazer mais uma vez participar desse tão belo debate. Bênção puríssima, nós estamos juntos na melhor. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Doutor Dácio, a nossa ouvinte conta que ela descobriu que pessoas próximas a ela têm o hábito de mentir. Todo mundo tem alguém que conhece alguém, né, doutor Dácio? Eu não acho que não tem ninguém que não conheça alguém que minta, mas a impressão que dá é que a pessoa mente muito, né? Assim, não é que haja uma normalidade, mas parece que existe um nível assim que as pessoas dizem, não, isso aí é até tolerável, né? E existe um nível intolerável, isso do ponto de vista geral, não estou me referindo evidentemente ao ponto de vista bíblico. O que pensa o senhor? Bem, J.R., a psicologia é uma ciência que tem como ferramenta a psicoterapia, que é para mudar comportamento através da racionalidade. E a Bíblia, através dos seus ensinamentos, tem também um objetivo de mudar comportamento através da fé. Ora, o que é a mentira? Eu quero levar o ouvinte a fazer uma reflexão psicológica a respeito do que é a mentira. A mentira é uma afirmação contrária à verdade com a intenção de enganar. Ora, o que é hábito? Hábito, e é o que parece haver um hábito aí, segundo ela coloca, o hábito é um comportamento frequente. Ora, então quem tem o hábito de mentir está sendo falso. Por que falso? Porque se a afirmação da mentira é contrária à verdade e com a intenção de enganar, ele está sendo falso. Ora, quem professa a fé cristã e tem o hábito da mentira, então ele sendo falso, ele é hipócrita. Então, o que o mentiroso é? A pessoa que pratica mentira, ela é mentirosa, ela é falsa e ela é hipócrita.
Ora, quando a gente faz esse confronto terapêutico através dessa exegese, ou seja, dessa interpretação do que vem a ser a mentira, você confronta o indivíduo e impacta o indivíduo. Talvez desta maneira, essa pessoa que hoje mente, que tem o hábito de mentir, possa mudar pelo entendimento, desde que ela queira mudar. Tudo bem, com a gente o pastor Paulo Afonso Generoso. E aí, pastor Paulo, o senhor concorda com o que disse o querido doutor Dácio? Perfeitamente, eu acho que a palavra do doutor Dácio já deu assim para começar a definição do que é a mentira e de como ela se processa, né? Mas eu queria fazer uso, JR, do que diz a Bíblia. Há um texto em Efésios, capítulo 4, versículo 25, que diz assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Isso quer dizer que é possível fazer isso, né? Deixar a mentira e falar a verdade. Mas no livro de Colossenses, no capítulo 3, a Bíblia diz: não mintais uns aos outros, versículo 9 do capítulo 3 de Colossenses, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então significa dizer que é incompatível com a natureza cristã a mentira. Porque para o homem natural, 1 de Coríntios 2:14, ele não compreende as coisas do Espírito, ele pode mentir porque acha que ele mentindo, ele está satisfazendo a sua mente em relação a alcançar aquilo que ele pretende. Ele tem lá um projeto, alguma coisa, algum desejo, e ele mente para tentar enganar. Mas a Bíblia, quando diz respeito a crente, ela vai de uma forma muito incisiva, dizendo assim: não mintais. É como um mandamento. Pois já vos despiste do velho homem com seus feitos. Então isso é feito de velho homem. Ou seja, a mentira é tão forte, que a Jesus chega a dizer lá em João 8:44 que tendes por pai o diabo. Ele coloca o diabo como pai da mentira. E aqueles que adotam a mentira na sua vida, obviamente, se enquadram como filhos do diabo. Então, é algo tão forte que há expressões bíblicas, lá no livro do Apocalipse, que faz destaque ao pecado da mentira. Há um destaque, porque o que a gente vai entender? É que foi a mentira que levou a mulher a se seduzir pela proposta de Satanás. Porque quando ele mente para ela, não foi bem assim e tal, ele mentiu. Então a mentira, ela tem um peso muito grande, é uma gravidade muito grande. Então é muito séria a questão que vamos discutir hoje nesta manhã. Pastora Marcione, quando os nossos ouvintes vão nos acompanhando, e certamente alguns deles vão dizer assim: mas vai dizer que vocês não mentem? Vai dizer que vocês nunca mentiram na vida de vocês? Foi aquela expressão que eu usei inicialmente, faço agora uma nova abordagem sobre ela, que algumas pessoas compreendem como tolerável, porque compreendem, como disse o pastor Paulo, que é da natureza humana. Sim. Mas a natureza cristã nos deu uma nova identidade. Exato. E aí aquilo que é tolerável socialmente passa a ser intolerável do ponto de vista bíblico, correto? Correto. E aí a gente fica numa luta, porque com certeza não há ninguém perfeito, todos nós estamos numa luta, e para amenizar a minha culpa é mais fácil dizer que todos fazem a mesma coisa, porque aí nós ficamos todos absolutamente iguais. Só que quando alguém diz: será que ninguém mente? Ou duvido que vocês não mintam, ou não tenham mentido um dia, também não resolve, porque se isso resolvesse era só dizer essas coisas. Verdade. Ou não? Que pensa a irmã? A Bíblia fala que a carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, como o doutor Dácio falou em relação à mentira, a gente pode até colocar em ética moral em relação a isso, né, doutor Dácio? Eu não estou falando até da sua área, né, em relação a isso. E eu creio que quando nós nos encontramos verdadeiramente com Cristo, essa prática da mentira, ainda que ela esteja muito incutida dentro dela, ela começa a ser trabalhada pelo Espírito Santo, mas aí ela tem que ter um encontro real com o Senhor Jesus. Isso eu penso. Muito bem, pastor Ivan Xavier, do Ministério Shalom de Mesquita, já chegou, já está aqui conosco à mesa. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor Ivan. Dentro desse aspecto aí, já tendo ouvido os companheiros aqui à mesa hoje conosco, o que pensa o senhor, pastor? Eu penso que
Deus, a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 32:4 que Deus, ele é verdade. Então, em Deus habita a completa verdade. E 1 João capítulo 2, versículo 21 diz que nenhuma mentira provém de Deus. Então, a partir do momento que eu creio que Deus é verdade, eu creio que nenhuma mentira provém de Deus, eu preciso abominar isso de qualquer maneira. Eu preciso olhar para dentro de mim e abominar isso na minha vida. A Bíblia diz, como o pastor acabou de citar agora, o pastor Paulo Afonso, que a mentira, ela provém do diabo. Ou seja, quando eu minto, quando eu tomo essa atitude, eu estou dando então um lugar na minha vida ao diabo. A mentira é uma ação diabólica que nós precisamos terminar da nossa vida. Muito bem, diante desses dados aqui inicialmente, eu volto ao que disse Dr. Dácio inicialmente aqui na sua palavra, sobre uma questão de comportamento. Como é que se transforma, como é que se muda o comportamento? A gente tem os princípios bíblicos que podem nortear isso e nos ajudar, não é? Esse comportamento ou qualquer um outro. Então, agora analisando a questão de comportamento, a pessoa tem um comportamento errado, tem uma prática errada, ela tem um hábito que é um hábito terrível e ela não consegue largar este hábito, esse costume, essa prática, esse comportamento. Como é que funciona, da perspectiva dos companheiros aqui, essa mudança de comportamento? JR, como eu disse que o mentiroso, ele é aquele que pratica mentira, ele é mentiroso, ele é falso, ele é hipócrita, é um confronto. Esse confronto normalmente leva o indivíduo a uma reflexão, ou seja, a um pensamento racional, e aí eu estou falando sobre a ótica psicológica, a um comportamento racional, e ele para entender o que ele hoje está vivendo. Então, quando você passa a entender o que você está vivendo, quando você tem consciência daquilo que você está vivendo e fazendo, e você exerce a sua vontade, não é só entender, é também exercer vontade, é uma decisão, aí você muda comportamento. Esse é o princípio da terapia cognitiva comportamental. Quando você entende e você quer, você muda. Agora, eu posso entender e não querer, não vai mudar. Ou não entendendo, embora querendo, também não muda. Então, para que haja mudança de qualquer comportamento, tem que passar pela cognição, ou seja, pelo entendimento, pela racionalidade e o exercício da sua vontade. O terapeuta pode ajudar na cognição, no entendimento, mas só o próprio para exercer a sua vontade, nem Deus. E quando eu digo isso, não que ele não possa, Deus respeita o livre-arbítrio. Então só o próprio pode querer mudar quando ele tem entendimento. A Bíblia Sagrada, ela nos fala lá em Mateus, no capítulo 18, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considere-o como gentio publicano. Por que eu disse essa palavra? Porque a pessoa que escreveu o e-mail, ela disse assim: descobri que pessoas próximas a mim têm o hábito de mentir. Então, se ela descobriu, é porque ela viu alguma coisa. Ela está vendo alguma coisa que está sendo um agravante a ponto dela mandar esse e-mail que está incomodando essa pessoa de maneira tal. Então, assim, a parte do Dr. Dácio é terapêutica. A nossa parte pastoral é o que a Bíblia fala. Eu deveria chamar essa pessoa, se ela conhece, ela está vendo que está pecando, conversar, se não tiver jeito, levar mais 1 ou 2 testemunhas, se não, leva para a igreja e manda ver, JR, e manda ver, porque senão fica complicado, porque senão fica difícil para nós também. Deixa eu entender aí, a senhora trouxe aí Mateus 18 e os passos que devem ser dados. Isso. Vai você e a pessoa, leva testemunha. Primeiro você e a pessoa. Depois leva você e a pessoa. Isso. Leva testemunhas. Exatamente. Em último caso, a igreja. E no caso da igreja, aí é a liderança da igreja. Decidir. Nos trata de alguém levantar no culto e falar só, deixa eu dar uma palavra aqui. Pois não, dá a palavra aí.
Quer dizer que o irmão fulano, esse camarada é um mentiroso. É isso? Tá entendendo? Quer dizer, tem umas etapas aí, ou seja, a liderança da igreja não pode tomar conhecimento junto com a igreja. Com certeza. Pelo amor de Deus. Não, porém, né? JR, então deixa eu... Não, tô dizendo que você disse isso, não. Só tô esclarecendo pra alguém não embalar, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos entender então. Quando a pessoa manda um e-mail dessa maneira, né? Ela diz ainda mais lá na frente que pessoas que deveriam ser exemplo. Então, assim, existe uma parte mais forte ainda do e-mail. Pessoas que deveriam ser exemplo. Quando eu leio isso, eu entendo que é alguém visível, alguém que pessoas estão observando, que tira-as como exemplo. Então, assim, eu acho que se ela está vendo isso, né? Se ela vê que há um pecado, alguma coisa muito agravante, que ela bota isso para um e-mail para mandar para a rádio. Conversa com ela. Conversa com ela, se for necessário. Certo, mas conversa a segunda vez. Mas conversa a terceira vez. Se não der certo, liderança. JR, tem um aspecto que eu considerei aqui, que ela fala no seu e-mail dizendo o seguinte, que deveria ser um exemplo de verdade. A rigor, todos nós temos que ser um exemplo de verdade. Todos nós, exatamente. Não é uma pessoa, não é porque ele é pastor, presbítero, evangelista, dirigente do coro, da banda, sei lá, a atividade que ele tem na igreja. Todos nós, indistintamente, temos que ter esse exemplo, ser esse exemplo. Isso tem que se fazer parte da nossa natureza. Até o não crente. Até o não crente. O homem natural, a gente até, ele não compreende. Mas quando a Bíblia diz não mintais, porque você já tem uma nova natureza, então a Bíblia está colocando o seguinte: hoje qual é a minha regra de fé e prática? É a Bíblia. Segundo, eu tenho uma consciência que vai me acusar sempre que eu mentir. Apesar de que muitas pessoas mentem no automático. Exatamente. Aquilo, ele mente tanto que a mentira acaba virando verdade. Verdade, exatamente. Ele fica viciado na mentira. E para ele aquilo é algo tremendo, porque ele não consegue mais. Eu conheço pessoas assim, que não conseguem falar a verdade. E 10 palavras, 11 é mentira. Então é preciso haver um retorno. Então, primeiro, ele tem que olhar no espelho. Se ele não olhar no espelho, que é a Bíblia, ele vai estar se auto-enganando. Agora, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, a passagem alusiva a você, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A grande questão é que nós temos que fazer um auto-julgamento. Quando o homem é autorrepreensível, ele não precisa nem ser repreendido. Exatamente. Até porque o texto que a irmã colocou aí, de Mateus, é muito sério. Porque é o texto que diz que Jesus fala assim: e onde estiverem 2 ou 3, eu estarei ali. Amém. Ou seja, a gente usa isso pro culto, mas não é não. É nesse caso aí de Mateus 18 que Jesus se faz presente para ver qual vai ser a reação da pessoa, qual vai ser a proposta da pessoa em querer mudar. Porque se a consciência da pessoa estiver despertada, ele vai simplesmente reconhecer isso automaticamente e vai então mudar esse comportamento. Eu sei que a psicologia tem um modus operandi da questão da mudança de comportamento, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda até nas nossas fraquezas, Romanos 8:26. Há crentes que têm a fraqueza de mentir, então ele precisa olhar no espelho. A Bíblia condena. Eu preciso mudar? Preciso. Então por que não muda? A grande questão, se ele precisa de ajuda, tem o Espírito Santo. Agora, tem que passar tudo, ele tem que tomar, a partir do momento em que ele é repreendido pela sua própria consciência, passar tudo pelo filtro da verdade. E a verdade vai dizer: ó, isso que está dizendo não é verdade, isso está dizendo não é verdade. Ele vai se auto-repreender. E o homem auto-repreendido, ele vai mudar de comportamento, com certeza. Pastor Ivan. O texto que já foi lido aqui no início fala que pelo que deixar a mentira e falar é verdade. E foi levantado, o senhor levantou agora a questão de comportamento, né? Comportamento é aprendido. Então, a gente tem que já combater a mentira já desde lá da infância, verdade, né? E quando eu estava pensando nesse tema e vindo para cá, eu estava pensando sobre a minha filha. Eu tive que deixar ela no aeroporto agora. E como é importante a minha função hoje de pai, para não fazer no futuro a minha filha uma pessoa mentirosa. E depois para me tirar esse hábito dela, isso vai ser muito complicado. E o texto está dizendo para a gente que a gente
se apegou em algum momento à mentira, mas que a gente pode deixar essa mentira. E às vezes a gente passa para as pessoas, e eu digo até como pastor mesmo, eu fico muito preocupado com essas questões de púlpito, que a gente diz para a pessoa aquilo que não é. Às vezes o próprio líder, ou o pastor daquela pessoa está dizendo para ela que isso vai acontecer, ou Deus me mandou dizer agora, e Deus não mandou dizer coisíssima nenhuma. Ou então a nossa filha tá do nosso lado, alguém tá do nosso lado, e aí bateu alguém lá no portão, e a gente, pede para dizer que eu não estou, pede para dizer que eu não estou presente. Ou às vezes num simples fato de dizer para uma criança que o Papai Noel existe. E aí chega um momento que ela vai perceber que ele não existe, e às vezes, de repente, até inconscientemente, essa criança está sendo doutrinada dentro de uma mentira, já começando dentro da família. Pastor JR, veja bem, o pastor Paulo Afonso mencionou que examine-se a si mesmo, né? A Bíblia, pastor Paulo Afonso, é o maior compêndio de psicologia que nós temos. Não há nenhum conflito entre a psicologia e a Bíblia. E esse princípio de examine-se a si mesmo, que a Bíblia apregoa, é o princípio terapêutico. Nós, psicólogos, terapeutas, a gente usa a psicoterapia como ferramenta para que a pessoa se examine a si mesma. E ao ela se examinar, ou seja, ao ela se entender através do terapeuta que reflete a imagem que ele está vivendo, então ele tem a opção de mudar pelo entendimento, querendo. Ou não querendo, ou não mudando porque não quer, em que pese ter entendido. Agora, qual é o princípio da mentira? A mentira, como ela é uma afirmação que contraria a verdade, ou seja, o inseguro, por não querer enfrentar a verdade, ele escamoteia usando a mentira para não enfrentar a verdade. Então, qual é o princípio aí? Busque a verdade, porque por mais duro que ela seja, ela é muito mais compensatória, porque aí você criou duas verdades, uma real e outra falsa. Por isso que eu digo que aquele que mente é falso, é enganoso, né? Hipócrita, porque se ele professa uma fé e sendo falso, ele é hipócrita. Tudo bem. Vê se a gente consegue entender e achar aqui uma harmonia nesses aspectos aqui. Primeiro, vou tratar só a questão psicológica, doutor Dácio, só ajudar a gente. Existem pessoas que têm uma doença, uma compulsão, e que ou fogem da realidade de maneira intencional, ou se habituaram a isso e criaram um outro mundo paralelo a esse, em que a pessoa faz um discurso completamente diferente, ela quer se enturmar, então porque ela quer se enturmar, ela conta coisas que vão agradar as pessoas que ali estão. Homens ou mulheres que querem conquistar um ao outro e falam mentiras sobre a sua própria história. Lamentavelmente, nós podemos acrescentar que existem testemunhos mentirosos de coisas que não aconteceram com a pessoa, mas que eventualmente aconteceu com outra pessoa, e essa anterior conta a história de outro como se fosse dela. Lamentavelmente, nós vamos ter pregações que podem ter ali alguma palavra que não tem nada a ver com a verdade. Então, existe isso de fato. Agora, o ponto existe também a possibilidade de ser uma enfermidade, não é isso? Veja só. Existe ou não? Existe quando existe uma psicopatologia. Não, perfeito. Então, só para entender. Fora isso, existe, é transtorno. Perfeito. Transtorno, então, é comportamento. Existe isso, ou seja, a gente sabe que isso pode acontecer. Agora vamos tratar do ponto de vista espiritual, que aí os dois casam, aí o espiritual e a parte psicológica. Como é que o indivíduo, aí os pastores aqui, como é que o indivíduo vai discernir se o que ele está fazendo é certo ou errado, se ele depender dele mesmo para fazer essa análise? Aonde entra nós líderes, irmãos, pessoas que estão ao redor dessa pessoa, para falarmos para ele. Certo. E começarmos a falar mesmo. Esse indivíduo será convencido de que a atitude dele está errada? Aos poucos. Através do quê? Aos poucos, sim. Ele pode ser convencido. Mas como o pastor Ivan falou, né? Se ele veio de uma infância onde foi incutido na mente dele a mentira, vai ser um problema seríssimo e muito grave para se resolver. Vai ser uma transição, né? Uma mudança de hábito. Ele vai começar a deixar de mentir e começar a falar a verdade. Não vai ser fácil.
A ação do Espírito Santo na nossa vida, ela, segundo a Bíblia, nos convence do pecado. A gente tem uma dificuldade com a palavra convencido, porque dá que ela é convertido ou convencido. Não sei quem é que inventou isso. Mas o Espírito Santo ele nos convence. Porque ele nos convence, nós somos convertidos. É um ato que vai acontecer. Bom, o autoexame lá que o apóstolo Paulo apregoa, ele não é simplesmente eu comigo mesmo. Já é a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. É isso, pastor Paulo? Que me leva. Assim, ou seja, lá é muito mais assim, não sou eu que te examino. É você e o Espírito Santo que vão te examinar. A ação do Espírito Santo nos convencer é fazer-nos reconhecer que somos pecadores e precisamos nos arrepender. Lucas 13:3 diz assim: se todos de igual modo não vos arrependerdes, perecereis. Então o Espírito Santo fala: você é pecador. Você é pecador, você errou. Então o Espírito Santo no convence, ele usa a própria consciência, ele usa também a palavra de Deus, que é fundamental nisso. Por quê? Porque o homem que mente, e ele olhar a Bíblia, ele vai ver, Provérbios 12:22 diz claramente que Deus abomina lábios mentirosos. Deus abomina. Então é algo abominável, e ali não está falando de crente, está falando que Deus abomina a mentira. É a razão pela qual eu creio que está um destaque lá no Apocalipse, que ficaram de fora os mentirosos. Todo que ama e pratica, porque tem gente que pratica, mas não ama, mas tem gente que ama e pratica. E aí é coisa mais forte ainda. Então a Bíblia, ela é muito clara quando fala a respeito da mentira, quando ela diz assim: não mintais. Quando Paulo diz deixai a mentira e depois diz não mintais, parece que isso são duas situações opostas, mas não, elas convergem para o mesmo procedimento. Ou seja, eu tenho que deixar de lado a mentira. Por quê? Porque ela conflita com a Bíblia, ela conflita com a ação da natureza transformada. Porque a Bíblia diz assim: se todos de igual modo não vos arrependerdes, perecereis. Então o arrependimento é fundamental. Essa consciência do pecado é que vai fazer o homem, pela ação do Espírito Santo, abandonar o pecado. Porque, olha, eu acredito que exista tratamento, eu acredito que exista aconselhamento, eu acredito que exista tudo, mas a Bíblia, ela vai ser a fator preponderante nessa vida. Entendi, pastor. Se não houver essa consciência que é pecado e a consciência promovida pelo Espírito Santo, o sujeito pode ser até disciplinado, mas ele ainda terá ele terá dificuldades, ou seja, de deixar a mentira. Então a mentalidade é transformada pelo Espírito Santo, e mudança da mentalidade produz uma mudança comportamental. Mas essa é a sua tese. JR, veja, doutor Dácio, mas vamos lá, contraponto. Eu quero um contraponto aí importante, porque tudo isso que está sendo dito aí por nós, e agora reafirmado pelo pastor Paulo Afonso, passa pela racionalidade. Eu creio que inclusive a ação do Espírito Santo passa pela racionalidade, porque senão nós seríamos marionetes. Não, eu concordo plenamente com o senhor. Fundamental isso. Porque se Deus nos deu livre arbítrio, tem que passar pela racionalidade. O que é racionalidade? É a consciência, é o entendimento. Quando você então entende disso tudo e não muda, aí você passou para a racionalidade. Mas pela estrutura pecaminosa que você é possuidor e detentor, você não quer mudar. E aí a pessoa diz: eu não consigo. Não é que você não consegue, você não quer. Mas tudo, eu reafirmo, passa pela racionalidade. Eu tenho a impressão que o pastor Paulo não discordou. Não. Eu só quis ressaltar que não há conflito entre a Bíblia e a ciência. E se o doutor Dácio neste assunto não, pode ser outro. Se o senhor me permite, eu diria o seguinte, que eu creio que a questão dessa mudança, ela é uma decisão. É decisão. E ela não passa nem pelo sentimento e nem passa pela vontade. Ela vai direto pro livre-arbítrio. A vontade é a decisão, pastor. Então, quando o sujeito entende e ele decide, ele exerceu o seu volitismo. Sim, mas ela vai direto no livre-arbítrio, porque é ele que vai decidir se, olha, eu quero ou não. Exatamente. Porque os livre-arbítrio é o poder de decisão. Da pessoa. Olha só, a mentira ela tem um aspecto terrível, que é a falsa sensação de que ele está bem, de que ele conseguiu lograr alguma coisa. Por isso que existe o simulado e o dissimulado. Um finge o que não é
e o outro encobre o que é. Então, essa falsa sensação é que é terrível na relação da mentira, porque ele se sente satisfeito. Pô, me dei bem aí. Ó, poxa, ganhei, consegui. E essa falsa compensou sensação... o crime, né? Compensou. Ela decai quando ele olha pra Bíblia e diz assim, olha o que eu fiz. Exatamente. Por isso confronto. Por isso confronto. Mas exatamente. por isso que a gente entra na questão do Espírito Santo, o que você acabou de falar. Que ele convence, né, do pecado. E aí a mentira é pecado. E só quem passou pela mentira que alguém levantou um falso contra a alguém, né, é que sabe o que é esse sentimento aqui dentro de alguém falar uma mentira a seu respeito, levantar uma mentira a seu respeito, a seriedade que a pessoa está falando e o que o pastor Paulo Afonso disse, as outras pessoas acreditam, aquilo cai numa verdade, passa a ser uma verdade, uma mentira, e ele se acha, assim, um vencedor, mas está tudo dentro de uma mentira. Dentro dessa linha, companheiros, vamos dialogar um pouco mais sobre essa forma, a maneira de abordar uma pessoa, porque nós estamos falando aqui, nós caminhamos aqui por duas linhas, né? E uma delas foi o seguinte: quando você se percebe, então você está olhando para você mesmo, está dizendo, olha, na verdade eu estou aqui olhando para fora, mas eu ultimamente, agora que eu me lembrei, falei uma mentira aquele dia, estou contando uma história ali, ou mesmo é uma vida mentirosa. Discurso uma coisa e a prática é outra completamente diferente. Então esse é um aspecto. O outro aspecto é como é que a gente lida com os outros. E aí a gente vai para a abordagem. Como é que a gente aborda uma pessoa? Afinal de contas, é uma das dúvidas da nossa ouvinte quando ela diz o que posso fazer para ajudar alguém amarrado pela mentira. Como é que é essa conversa? Como é que é esse diálogo? Eu quero ouvir a opinião dos irmãos e quero ler aqui antes a pergunta de uma ouvinte. Ela está acompanhando, não vou nem dizer o bairro dela para não dar ideia. Ela diz, eu sou cristã e meu marido é ateu. Ela conta aqui para nós. Eu vou falar até mais baixo. eu gosto de ajudar os outros, mas ele não gosta não. Aí quando eu compro coisa para os outros, no meu cartão, eu minto, dizendo que não comprei para não arrumar brigas. Ah, meu Deus. Você acha assim, na sua opinião, eu tô agindo errado? Pergunta a nossa ouvinte. Posso falar como mulher? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você conhece alguém aí que, apesar de convertido, mente por tudo, até por coisas pequenas? 85% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem. No nosso site o número ainda é um pouquinho maior, 89% deles conhecem. Veja aí, são crentes, convertidos. Verdade isso, Marcelo? Verdade. Bom, tá aqui, né? Vamos lembrar então que a gente tá com uma promoção aí da Semana do Rádio. Nessa semana aí a 93 FM vai proporcionar para você que você venha aqui e participe de um dos programas com um de nossos locutores. Então, você quer participar do programa aqui com o J.R. Vargas? Vai fazer aqui o programa, vai sair na nossa foto. Ontem o J.R. falou aqui, se você quiser e estiver à vontade, vai dar opinião no debate. A pessoa pode opinar. Pode opinar. Não é obrigada, porque não é uma escravidão, prisão, condenação. Não. Mas se ela desejar falar, vai vir pra cá porque ela é livre. Porque senão fica um negócio, olha, você ganhou, você vai ter que falar no ar. Não, de jeito nenhum. E depois disso... Não, peraí. Ela vem mais cedo, vai ver como é que faz o programa. Isso aí. Ela vai acolher os debatedores, tá bom? Boas-vindas a todos. Calma aí, chegou aqui e tal, vai sair na foto. A foto é publicada no nosso Face. Isso. O que ela falar, a pessoa, ele ou ela, né? Vai entrar pra nossa história, porque a gente grava, vai pro site e nunca mais sai. Vai ter ali, poxa, vai contar pra todo mundo, hein? Vai contar e vai provar meu Deus do sim. céu. Tá e lá. aí depois ainda tem um almoço com a nossa equipe. Eu tava pensando ontem se não seria conveniente incluir os debatedores do dia. Entendeu? Do dia. Do dia, aí vocês que escolhem o dia aí. Não seria? Eu acho que seria uma coisa tão assim... Né? Você falou que eu posso dar opiniões, você não falou isso ontem? Eu falei? Falou ontem, você falou aqui, eu ouvi. Então tá, você claramente. Ouviu. Se foi a minha tá voz, gravado. E tá gravado, eu posso buscar aqui pra mostrar.
Então, Você pode dar opinião, você não é pode, isso? né? Eu acho que seria. Já vamos ter Andréa Maia. Sem ela, nós não vamos ter esse almoço. É bom. Então, onde eu sei o almoço era você e o ouvinte. Eu e o ouvinte só? Não, mas eu não sou assim. Eu gosto de incluir as pessoas. Entendi. Eu gosto de incluir. Então, eu incluiria você, eu incluiria a Andréa Maia, Entendi. eu incluiria os debatedores, entendeu? Entendi. Tá entendendo? Eu incluiria o Cid, por exemplo, porque o Não, Cid, o Cid vai ter o dele. quando eu não tô aqui, mas ele faz o meu horário. O Cid vai ter o dele com o ouvinte. que Não, vai mas é fazer um a carinho. caravana. Quem é que paga esse almoço aí? Hein? Não sou eu, por isso que eu tô incluindo geral aí, ó. Eu sou altamente inclusivo. Você paga também naquela foto. Hein? Aqui tá na foto ali, Aqui aliás. tá na foto. Quem já viu a nossa foto aqui no Facebook da paga? 93 FM hoje aqui, os nossos companheiros aqui à mesa, o nosso querido Cid e também um grande amigo nosso que nós não podemos não pode dizer o falar nome dele nessa época. Exatamente. Mas é ele que vai pagar. Mas como é que o ouvinte faz? Que até agora você tá contando história, inventando coisa Vai aí, mandar mas não e-mail falou como é que o para ouvinte faz. Promocão, que é promoção sem o cedilha e sem o tio, @rádio 93.com.br. Promocão @rádio 93.com.br. E aí você vai escrever: eu quero fazer o debate 93 com J.R. Vargas. Você vai escrever pra Tem que gente mandar o receber. e-mail. Tem que mandar o e-mail. Muito bem, muito bem. Então, terminou? Terminei por Muito obrigado, Marcela, ouvinte amado com a gente, sempre muito bom. Você pode participar, vai ser um privilégio ter você com a gente aqui à mesa, participando conosco aqui da nossa equipe, aqui no nosso debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã, debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Eu li aqui, a pastora Marcione se animou toda, a microfone fechando, né? Deixa eu falar com a mulher. Então, Mas tem outro jeito? Não, deixa eu falar. Tem que falar com a mulher, né? Como mulher. Então, vou ler outra vez aqui. Eu entendi, o que ela falou. Ah, você não entendeu? Não entendi. Ah, eu você entendi. entendeu. Nós é que não entendemos, nós eu homens. entendi. Viu, Todásio? Nós não entendemos nada. Eu entendi. Ouvi disse, JR, eu sou cristã e meu marido é ateu. Aí eu gosto de ajudar os outros, mas ele não. Quando eu compro coisas para os outros no meu cartão, eu minto que não comprei para não arrumar brigas. Estou agindo muito errado. Ela falou muito errado. Ela mesmo. já sabe que tá agindo errado, né? Ela só quer muito errado, já se entregou, né? Já se entregou aí. Então, olha só, isso não acontece só com o marido ateu, não, né? Isso acontece só com o marido ateu, não. Acontece com o marido cristão também. Então, mulher gosta muito de um shopping, né? Gosta muito de uma loja, gosta muito de comprar uma roupa nova. E às vezes a mulher, ela compra, assim, um pouco a mais. Então, às vezes a gente chega de carro, aí coloca o carro na garagem e deixa a bolsinha dentro do carro. Quem não vai ver? Deixa ali. Ele não precisa ver, não. JR, deixa ali guardadinho. Até ele vai ver a roupa, ele vai ver que a gente comprou. Ah, peraí, a roupa com a bolsa com a roupa comprada. Isso, algo que a gente comprou. Nós mudamos o assunto, cartão. né? Não, é o mesmo assunto. Não, é o mesmo assunto? Você tá explicando a tática que é usada. Não é mentira. Você deixa a bolsinha ali porque ele sabe que você chegou do shopping. Então ele tá esperando uma bolsa sair do carro. Não sai nada, só sai você. Aí você fecha o carro, beija ele. Tem todo um processo, né? Aí a gente passando por esse processo, quando ele der uma escapulida, a gente pega a bolsa do carro e coloca no guarda-roupa. Não estamos mentindo em nenhum momento. Quando houver uma festa, a gente põe aquela roupa e ele vai falar: câmera tá funcionando. Que o vídeo deve estar olhando as minhas caras aqui. Eu tô sem entender esse negócio aí. Eu tô sem entender. O pastor Ivan já entendeu. Acho que ele tem experiência nessa área, mas eu. Ele entende. Depois aí fala: nossa, que roupa linda, filha, que você tá usando. Eu comprei e tal, naquele dia. É uma coisa assim. Enfim, ele já até pagou. Mas existe uma maneira de resolver esse problema. Eu tô aqui. É só você ter um celular, quando a mulher comprar, apita lá. Eu já vejo o nome da loja. Eu já sei o valor. Pastor. Não tem jeito. Olha. Mas isso é tecnologia, não é que eu queira. Só não quis, né? Só não quis. Quando eu fiz todo mundo tem, não é isso? Você não tem isso, Ivan? Você tem isso no celular, Ivan? Não tem ou não tem? Você não tem. Eu tenho que sentar mais lá. Você não tem? Você tem isso no celular, Dácio? No meu não, mas minha mulher tem. Mas o pastor Paulo foi obrigado a colocar. O pessoal do banco mandou. Onde é que ela tá? O meu ela tem tá também. na loja tal, eu já sei o valor, não precisa falar nada. Ela fica no silêncio, eu também no silêncio. Melhor, né? Melhor assim. Sim, veja bem, eu até entendi
a forma, né? Deixa no carro, depois ele não vê, coloca aí no armário, aí depois ele elogia, isso já é até antigo isso já. Tem umas 2 horas que eu comprei, já tô velha, tá ligado? Tô precisando de roupa nova. Tudo bem, mas a ouvinte aqui tá dizendo o seguinte, que ela não compra pra ela. Ela compra porque, segundo ela gosta de ajudar os outros. Eu não sei, veja bem, ouvinte, sem te julgar, tá, ouvinte? Luciano, olha pra cá. Eu não sei se ela compra nova pra dar roupa velha ou se ela compra nova e dá nova. Ela falou não? Então, e aí agora me criou uma interrogação, porque essa é boa estratégia também. Olha, eu gosto de doar sapatos. A pessoa doa os sapatos velhos e compra os novos pra repor o estoque, né? Pra repor o estoque. Só tem 200 pares. Nesse caso aqui, gente, doutor Dácio tá com cartão na mão, por quê, doutor? Não. Você tá com cartão na mão? Crédito, Ele pegou um cartão, Já ia mandar o WhatsApp lá pra se não controlar, é assim. Não, é o cartão que eu vou passar pros colegas da mesa, mas não é o cartão de crédito, não. Mas o querido pastor que queria falar. O Ivan ficou no muito errado. Olha lá, Ivan. Valeu, eu entendi. Não, ela tá até com boa vontade, um bom coração dela, né? Isso. Ela quer fazer a coisa certa, mas ela tá utilizando a maneira errada, de né? se fazer isso. Ela precisa realmente compartilhar isso com o esposo dela. Se ele concordar, ok. Se ele não concordar, é melhor ela deixar essa bondade. Já tem uma frase, JR, que eu sempre disse aqui nos debates: não existe a maneira certa de você fazer a coisa errada. Não existe, verdade. Olha, nós, voltando agora de uma forma mais racional, mais séria, nós complicamos muito a vida. A vida é fácil, mas às vezes a gente tem às vezes somos tão ardilosos, tão assim, usamos a nossa inteligência para distorcer às vezes uma coisa que é simples. Daí porque a mentira é tão usada, né? E até dentro do nosso meio. Mas eu queria dizer o seguinte, que é uma coisa muito importante. Acho que, eu não me engano, foi a pastora Marcione que disse isso. Desde pequeno, ou pastor Ivan, desde pequeno você tem que falar a verdade com o teu filho, porque você está estruturando uma personalidade. E se você fala uma inverdade e ele se cresce com aquela inverdade, se confronta com a verdade na vida adulta, você está construindo um conflito para ele desnecessário. Então fale a verdade, seja ela qual for, fale a verdade, que ela é sempre mais fácil do que a mentira, né? A mentira requer que você depois possa desmentir e vai gerar conflito. Agora a verdade não, a verdade é direta, é papo reto. Então tem que ser esse papo reto desde pequeno. A Bíblia nos fala: ensina teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando crescer não se desviar dele. O que quer dizer isso? A interpretação não é só bíblica, não, é comportamental, é de caráter, é de entendimento. Então desde pequeno, ensina teu filho a verdade, fale a verdade, ela é muito mais fácil. É aquela mentirinha simples, boba, que você acha que você não vai afetar em nada a criança. Eu vou te levar pro parque amanhã, só pra ela deixar de fazer alguma coisa hoje aqui. Aí você fala: vou te levar pro parque amanhã. Quando chegar amanhã, ela vai dizer: pai, você vai pro parque? Não, eu não tenho condições de te levar pro parque. Filha, amanhã é uma questão filosófica. Amanhã foi ontem. Existe a chamada mentira branca. Ela vai fazer isso com os outros também quando ela crescer. A mentira branca é terrível, porque a gente acha que é uma mentirinha. Não existe mentirinha, né? Não existe mentirinha, existe mentira e verdade. Calcula-se que a mentira vem aos nossos lábios cerca de 200 vezes por dia. Uma a cada 5 minutos. Quem faz esses cálculos aí? Deve ser um doido mesmo. É um doido, né? É um doido. Difícil a peça. É um doido. A pessoa tem uma tendência. Nós temos aí uma luta muito grande o tempo inteiro. Essa palavra do pastor Ivan com relação às crianças aí: hoje eu não posso, amanhã eu te levo, né? Amanhã jogando sempre para um outro dia que não chega, né? Ou até a própria bicicleta, se você passar de ano eu te dou. Te dou um abraço, uma camiseta com a bicicleta, uma bicicletinha pequenininha de plástico, né? Essas coisas, infelizmente, elas nascem somadas no seio, no negócio. Elas nascem no seio da família. Eu estava ouvindo uma história esses dias, um pastor que recebeu uma família para poder fazer o gabinete pastoral. E aí a criança, toda hora no gabinete pastoral, ia nas costas do pastor.
Sei. e dava uma olhadinha na nuca do pastor. E aí voltava. E aí o pastor olhava pra criança, ficava meio incomodado, mas a criança ia lá de novo, dava aquela olhadinha pra nuca do pastor e voltava. Até a hora que o pai dele ficou olhando, meu filho, o que você tá... toda hora você vai nas costas do pastor e você fica olhando aí. Ele falou, pai, porque o senhor falou lá, a gente almoçando, que o pastor tem duas caras, então eu tô querendo ver a outra cara do pastor. Ou seja, ele compreendeu aquilo ali no seio familiar e ele vai levar aquilo ali como talvez uma verdade absoluta para ele. Posso deixar uma palavra, JR? Até palavra porque bíblica, claro. Até porque para os mentirosos de plantão que estão nos ouvindo nessa manhã. 2 ou 3 no máximo. Né? Ouvindo a gente, 2 ou 3 no máximo. A Bíblia fala o seguinte, e é sério, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Muito bem. Uma querida ouvinte, também vou omitir aqui o bairro, era de JR, minha cunhada gosta muito de mentir. Eu liguei para ela e falei para ela ligar a rádio, que o debate de hoje está muito bom. Você falou a verdade para ela, ouvinte? Você falou porque você... Agora ela tá acompanhando você. Você me ligou por causa disso, né? Muito bem, abordagem, vamos lá. Deixa eu dizer só um texto, JR. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A gente precisa... Você levantou já é a segunda vez essa abordagem da questão de como que eu posso corrigir uma pessoa, ajudar uma pessoa. É sempre bom a gente ser transparente em tudo aquilo que a gente faz, né? A Bíblia diz que a verdade, ela liberta, a mentira, ela sempre vai aprisionar você. Então, é sempre importante você buscar o tratamento dessa pessoa, em conversar com essa pessoa. Agora, para que isso venha a acontecer, você precisa saber, você é a pessoa ideal para fazer isso? Qual é o seu nível de relacionamento com essa pessoa? Essa pessoa, como que essa pessoa vai ver esse seu conselho? Ela vai ver como uma afronta ou realmente como um conselho? Como é que tá a sua vida para você reclamar de uma outra pessoa? Senão ela vai falar assim, poxa, ao invés de você tirar o cisco que está no meu olho, tira o tronco que está do seu olho. E a terceira coisa é que isso precisa ser feito em amor. E em muito amor. Eu preciso chegar para essa pessoa e saber como dizer isso. Agora, o fato de ter toda essa problemática envolvida não significa que eu não deva ajudar essa pessoa, confrontar, mas eu preciso saber como chegar e fazer essa ajuda. Muito bem. Companheiros, então, estamos diante de uma realidade cruel, difícil, mas rotineira. Esse problema acontece o tempo todo. E quem não vigiar começa a entrar na mesma linha. É preciso ter cuidado com aquilo que a gente fala e fala com os outros. Muita gente opinando aqui, dizendo que, olha, tem gente que mente que não sente. Como é que é a frase? Mente que nem sente, entendeu? A pessoa já fala aqui mentira o tempo inteiro. Por exemplo, eu até fico preocupado que uma mentira falada muitas vezes alguém já considera verdade. Aqui diz uma ouvinte, outra dizendo que conhece muita gente, sim. A mentira faz parte de um caráter duvidoso, né? Aí o outro diz, e quando você está no trabalho e seu chefe te faz mentir o tempo todo? Olha que complicação, viu? Outro ouvinte dizendo, senhora, por exemplo, uma pessoa apronta contigo e sempre, né? E nem percebe, você já alertou sobre a postura e nada, e a pessoa até se zanga quando é falado. Aí a pessoa continua fazendo a mesma coisa e ela mesma pergunta, tá tudo bem? Aí você fala o quê? O que você fala? Entendeu? Olha, não é fácil não. JR, eu queria dar até uma sugestão, porque isso é um processo de certa forma terapêutico para aquele que nos ouve. Quando você que tem o hábito eventual ou constante, quando a gente fala hábito é redundância porque é constante, mas você que mente ou com pouca frequência ou com muita frequência, passe a exercitar a verdade.
você vai ver que vai ser muito mais fácil, em que pese parecer ser difícil, porque você vai resolver dois problemas. Um que você vai deixar de mentir e outro que você, falando a verdade, vai resolver um problema que você estava querendo, através da mentira, escamotear. Então, usando a verdade, ela torna-se muito mais fácil, muito mais saudável para a sua vida, porque você não vai ter que resolver dois problemas. É uma decisão, então, com base em tudo isso, a ação de Deus na nossa vida, nos mostrando que mentira é pecado, contraria a Bíblia nos fala a respeito desse assunto. Convencido pelo Espírito Santo de Deus, eu tomo uma decisão. Então, começamos a história do zero, ou seja, desse momento em diante, eu vou lutar contra a prática da mentira na minha vida e não aceitarei que os meus lábios profiram qualquer palavra que não seja verdadeira. Então, estou usando uma frase aqui de uma decisão, ou seja, à medida que a pessoa decidir isso e trabalhar, podia até escrever, né? Escrevendo a gente lembra mais, né? Escreve e coloca num lugar assim, ou pega um símbolo, né? Pega alguma coisa que você sabe, escreve M. Você coloca assim em algum lugar, você sabe que aquele M quer dizer mentira. Ou coloca V, quer dizer verdade. Você diz, eu vou lutar contra isso na minha vida, não vou aceitar esse negócio. O JR, é isso, gente. Uma coisa assim que me chamou também a atenção desse e-mail, é que a pessoa que escreveu o e-mail, ela também assim, ela postou, né? Logo a primeira frase, descobri que pessoas próximas a mim têm o hábito de mentir. Então, a palavra do Senhor lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Eu acho que ela também deveria ter o cuidado de olhar também para as pessoas, porque às vezes também nós estamos olhando para as pessoas e também estamos julgando. Estamos olhando para a pessoa e a gente não sabe até que ponto também se é verdade ou não. Como é que a gente pode saber se aquilo também é verdade? Eu acho que também a gente tem um outro ponto aí, né? Esse ponto também de porque ela colocou todo mundo mente, todas as pessoas, tudo que está ao redor e ela também. Eu acho que ela também deveria se preocupar, né? Não tô julgando a amada ou o amado, mas eu acho que deveria parar para pensar e olhar o seu coraçãozinho também. Fernando de Irajá compartilha conosco 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, que diz, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Palavra de Deus para o nosso coração. A 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Conhece então alguém aí que, apesar de convertido, mente por tudo, até por coisas bem pequenas? 86% dos nossos ouvintes no telefone disseram que conhecem. No nosso site, 90% deles também conhecem. Muito obrigado, queridos ouvintes. Vamos lembrar então, você pode vir fazer o debate 93 aqui na companhia do JR, na minha companhia, da companhia de todos os debatedores. Como é que você faz? Escreve para promocão, sem o cedilho e sem o tio, @radio93.com.br e diga, eu quero fazer o debate 93 com J.R. Vargas. Na semana aí do rádio, você pode estar aqui com a gente e depois ainda vai almoçar. Não perca. Muito obrigado, Marcela Bastos. Vamos repetir só o e-mail, Marcela, por favor. Esse e-mail aí é um e-mail bom. É um e-mail bom pra falar. Promocão. Que é promoção, sem cedilha e sem o tio, @radio93.com.br. Muito bem. E aí, você ouvinte pode participar com a gente aqui do nosso debate 93, vai poder opinar aqui do nosso assunto, vai poder nos ajudar aqui com a pesquisa, vai falar aqui no ar da 93 FM. Depois tem um almoço aqui especial. Vai ter mais gente nesse almoço. Esse almoço vai ficar bom, hein? Esse almoço vai ser onde esse almoço? Não vai levar o ouvinte com um pé sujo, não, hein? Olha, ouvinte, esse lugar aqui é muito bom. Esse lugar é uma bênção. Aqui nós ficamos tranquilos. Não tem ninguém no restaurante, não vai ninguém. Restaurante não tem ninguém, vai ser bom? Vai ser, hein? Vai ser um bom restaurante, né, Marcelo? Hein? Churrascaria, né, não? Olha aí, não vai levar, vamos lá ainda. Até aqui, ouvinte, temos aqui como é que chama? Um vale. Nós vamos a pé, não vai a pé não, né? Hein? Não vai dar pra ir a pé não, né? Tem que ir de carro, né?
Olha aí, hein? Muito bem. Muito obrigado, Marcela Bastos. Obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco aqui no nosso debate de hoje. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Ouvinte dizendo, JR, estou prestes a me casar. Olha aí, que beleza, ouvinte. Parabéns. Vai convidar a gente? Ah, não. É isso mesmo? Estou prestes a me casar, mas encontrei um amor do passado. Desde então perdi o controle das minhas emoções. Estou desesperada sem saber o que fazer. Olha aí. Como discernir se o que sinto em relação a uma decisão da minha vida é engano? Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas. Seria então o meu coração me enganando? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. O que você faria no lugar dela, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Paulo Afonso, obrigado, querido. Um abraço. Obrigado a você, JR, por mais uma oportunidade de estarmos juntos. E queria mandar um abraço para todos os meus amigos do Facebook. E eu vou publicar lá 7 verdades sobre a mentira que todo mentiroso precisa saber. Então você que é do Facebook... Peraí, só mentiroso precisa saber, não? O pessoal não vai. Aí o café não sou mentiroso, então eu não vou. Não, mas é pra que todo saiba, mundo precisa saber. Que todo mundo, mas eu queria atacar o mentiroso, né? Sim, aí mas de quebra vai. De quebra, mas vai ser interessante. E também porque senão o pessoal marca o outro no Face, né? Aí fulano. Como o crente deve fazer para se livrar da mentira. Se você quiser entrar lá depois no Face, eu vou estar. Um abraço para todos os meus amigos do Facebook. Pastora Marciana, obrigado, um abraço. Eu agradeço você, JR, Marcela. Eu quero mandar um beijo para a comunidade missionária Proclamar, o pessoal que está nos ouvindo nessa manhã, e para minha tia Elza, olha aí, que é uma ouvinte, ainda não é evangélica, mas não perde o debate. Vai ter almoço na Dona Elza. Pastor Ivan, obrigado, meu irmão. Obrigado, JR, que agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes, a minha igreja, o Ministério Shalom ali em Mesquita, e também quero aproveitar essa oportunidade que está sendo nos dada para falar que no dia 20 de setembro, agora no sábado, nós vamos ter ali na cidade de Mesquita a Marcha para Jesus. Será um tempo de uma voz profética levantada pelos pastores, líderes e membros das igrejas da cidade de Mesquita. Ali a gente vai estar concentrado às 16 horas na Praça Elizabeth Paixão, no centro da cidade de Mesquita, onde nós vamos marchar pela cidade e encerrar essa marcha no Pátio Municipal da cidade de Mesquita, onde vamos fazer ali uma grande festa, uma grande celebração, com a participação da pastora Fernanda Brum, Bruna Carla, pastor Marcos Gregório, Beatriz, Lucas e Débora e muito mais. Então queremos deixar esse convite a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Doutor Dácio, um abraço, querido. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Queria lembrar você, ouvinte, que se identificou com a temática que hoje aqui discutida, que a primeira Igreja Batista do Recreio, através do Ministério de Aconselhamento Cristão, está à sua disposição para te ajudar nesse processo, se você assim precisar. Por quê? Não há saúde física sem saúde emocional, não há saúde emocional sem saúde espiritual. Cuide da sua. Oremos com o pastor Paulo Afonso, abordando esse assunto, assim como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Pai, abençoa todos que estão ouvindo e a todos que necessitam. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.